Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Tudo na bênção de Deus aí? Amém. Super de Deus? Amém. Jesus morreu numa cruz, foi para o túmulo, é verdade, mas Ele ressuscitou. Feliz Páscoa para você, amém? Amém? Olha, vamos ficar em pé e vamos adorar esse Jesus que é ressurreto. Ele é o Deus maravilhoso. E sabe, qual é a fome que você está de Deus aí? Qual é a sede que você está de Deus aí? Olha que isso vai determinar muita coisa, hein? Isso vai determinar. Se tiver fome, começar com aquela sede, Deus já vai começar a tocar no teu coração. O teu louvor vai subir, a tua adoração vai tocar o coração do Pai. É maravilhoso. Então não perca oportunidade, nenhum minuto de adorar esse Deus maravilhoso. Então vamos louvar a Deus com muita alegria. Eles aqui estão já animados, preparados, cheios da unção da adoração. Então é só a gente acompanhar. Vamos lá. Contigo e fazer tua vontade. Eu quero viver uma vida que te agrade, caminhar contigo e fazer tua vontade, caminhar contigo e fazer tua vontade, caminhar contigo e fazer tua vontade. Te adoramos, Jesus. Em João, capítulo 8, versículo 36,
Diz a palavra do Senhor: se, pois, o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Então você está livre nessa noite para adorar, porque você é um vencedor, você é um escolhido de Deus. E se você está aqui hoje, é porque Ele um dia morreu na cruz, morreu por nós, para darmos vida, para que possamos viver um dia com Ele lá nos céus. Você crê, querido? Vamos adorar o Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar. Eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Declara, igreja. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu
Aleluia. Vamos aplaudir mais forte esse Rei dos Reis que vive para sempre. Meu irmão, minha irmã, você percebeu quem você é? Você é filho de Deus. A música canta, é claro, você ficou cantando. Eu sou quem diz isso que eu sou. Diga comigo, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou filho, escolhido, perdoado. É isso que você é. É isso que você é. Não deixe que ninguém, nem nada, nem circunstância alguma, nem criatura deste tempo, do tempo que há de vir, alguém que você vê ou alguém que você não vê, dizer que você é uma outra coisa. Você é filho, filho de Deus, filho amado, por quem o Pai entregou o seu próprio Filho. Por que você é filho? Porque Jesus se tornou o seu irmão mais velho. Eu não sei o que você traz aí com você. Talvez você tenha uma dificuldade muito grande agora dentro da sua casa. Talvez você tenha uma dificuldade muito grande agora lá no seu trabalho. Você tem uma dificuldade, está atravessando um momento financeiro complicado. Talvez você ou alguém da sua casa recebeu um resultado, um diagnóstico, e você diz assim: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar por isso, vamos orar. Coloque-se diante de Deus para que este culto seja verdadeiro. Traga o seu problema, traga a sua dificuldade aqui à frente. Deus ama você, Deus ama você. Traga a sua dificuldade, traga seu problema. Deus vai agir agora, Deus vai agir agora, Deus vai agir agora. O Espírito Santo vai agir, Ele já está agindo. Traga diante de Deus, traga diante de Deus. Não desista, é com você a sua luta, a luta é sua, então venha em busca de vitória. Sai do seu lugar e venha buscar Jesus, venha buscar Jesus. Venha trazer o seu problema, venha trazer a sua dificuldade, venha trazer a sua luta, venha trazer o seu coração. Isso que você acha tão impossível, isso que você já lutou tanto contra, você precisa de uma resposta. Venha buscar a sua resposta agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus, nós queremos já de início neste culto colocar a nossa mente, colocar os nossos corações diante de Ti, ó Deus. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o Senhor está acima de tudo e de todos. E não há nada que seja difícil demais para o Senhor, ó Deus. Para o Senhor não há impossíveis, porque o Senhor é o Deus que pode tudo, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E nós somos Teus filhos amados, a quem o Senhor ama, a tal ponto de ter entregue Jesus para morrer lá na cruz em nosso lugar. Oh Senhor, o Espírito de Deus vem atuando nesses que estão de joelhos aqui. Eles vieram pedir sobre aquilo que está tão difícil, aquela circunstância, aquele problema, aquela dificuldade, mas que o Senhor pode sim dar resposta. O Senhor já está ouvindo, o Senhor já está respondendo. E o que nós vemos hoje é algo, mas o que nós podemos ouvir do Senhor é que isso está sendo transformado. E nós já recebemos do Senhor, aquilo que o Senhor já fez agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Levante-se, volte para o seu lugar, sabendo que você é filho amado, que você é perdoado, que você é um escolhido e que Deus já lhe deu o que você quer. Cante de novo, diga, insista, persista. Você é um filho amado. Aleluia, Jesus. Escolhido, perdoado. Levante as suas mãos. Quem dizes que eu sou, Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, é isso que você perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até
Você foi liberto por Jesus. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus liberta, livre enfim será. É isso. Sou filho. Quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Sim, eu sou. Vamos aplaudir esse Senhor maravilhoso, esse Deus que tem um lugar para nós em sua casa. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus lindo. Experimente isso. Você é um filho de Deus, você é um filho. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que lindo. Como é bom cantar algo que tem propriedade, né? Porque às vezes você fica animadinho com algumas frases, mas depois que acabou aquele efeito da turma ali, daquele evento, acabou. Mas no culto do povo de Deus não é assim. Você recebe aqui e você leva consigo para viver dia após dia baseado nesta verdade, em nome de Jesus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Preste bastante atenção no que você vai assistir agora. Olá, seja muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Que bom que você veio adorar ao Salvador junto conosco. Comece agora o nosso informativo, por favor, fique atento. A Rede Aliança está em festa, pois multiplicou mais um PGM. Parabéns aos líderes Orlando e Domilza e aos novos líderes Robson e Silene. Parabéns aos supervisores Edésio e Gisele e aos coordenadores Maurício e Shirley. Glórias a Deus por mais uma casa que se abre para a expansão do reino. E a Rede 9 também está em festa. Toda a glória seja dada exclusivamente ao nosso Deus. Parabéns aos líderes Alzirley e Daisy e aos novos líderes Aco e Eudete. Nasceu o PGM 273. Parabéns também aos supervisores e pastores de Djalma e Sandra. Vamos em unidade ganhar Campo Grande para Jesus. E se você ainda não faz parte de um PGM, venha viver essa comunhão de amor. Esperamos por você! Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Isaías 58:12. Aproveite essa oportunidade para investir em sua vida ou na vida de uma pessoa e de seu relacionamento. O Seminário Veredas Antigas acontece dias 18 e 19 de maio e as inscrições estão abertas em nosso site, com investimento de R$ 80 individual e R$ 130 o casal. Vem aí um super evento para os pré-adolescentes de 10 a 14 anos, com o tema Mudança Radical. Serão 2 dias de muita música, palavras, circuito bíblico e batismos. É imperdível! O valor da inscrição é de apenas R$ 20, que equivale ao lanche da sexta-feira à noite. Inscrições pelo site de nossa igreja, no link Mudança Radical. E o pagamento deve ser realizado na secretaria da igreja. Então anota aí, Mudança Radical, dias 17 e 18 de maio. Mais informações com a tia Tati no segundo andar. Muitos países já perceberam que a sua população está decrescendo. Os casais têm menos filhos e outros até preferem cachorros.
O Brasil já sofre com esse tipo de visão, mas graças a Deus isso não acontece em nossa igreja. No próximo dia 8 de maio, às 19h30, aqui no templo, teremos mais um culto de consagração de bebês. Um culto promovido pelo Mini a cada 2 meses, no qual os pais colocam seus filhinhos no colo de Jesus, para que sejam cuidados por ele. As inscrições podem ser feitas no site de nossa igreja ou pelo aplicativo. As vagas são limitadas. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de abril. Convidamos você, sua família e o seu PGM para no mês de maio unirem-se a nós e às igrejas de todo o Brasil em mais uma edição da campanha de 30 dias de oração pela família. Este ano o tema será Minha Família de Joelhos Buscando a Face de Deus. Serão 30 meditações escritas pelo pastor Sam Tipt, acompanhadas de devocionais para crianças, além de motivos diários de oração para um tempo precioso em família, na presença de Deus. Também teremos sugestões de sermões e roteiros para pequenos grupos multiplicadores. Você poderá entrar em nosso aplicativo ou receber pelo WhatsApp as meditações diárias, áudios e pedidos de oração da campanha. Junte-se a nós em oração! Nesta quinta-feira, dia 25, nós do Viva a Vida estamos preparando um culto para celebrar a nossa Páscoa aqui no templo às 14 horas. Teremos a participação especial do Viva a Vida em canto. Você e toda a sua família estão convidados para participar. Aproveite e traga um amigo. Não fique de fora das programações e eventos de nossa igreja. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse nosso site, nossas redes sociais ou nosso aplicativo. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Feliz Páscoa! Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz domingo de Páscoa para todos os meus irmãos. Amém. Hoje lá no Ministério Infantil nós estaremos falando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus, e o Drops dessa semana também, o vídeo para os pais discipuladores, é uma super dica aí. Não troque Jesus pelo coelhinho da Páscoa. E aqui esse coração sorrindo aqui está mostrando o tanto que Deus nos ama. Olha o tamanho do amor de Deus por nós. E Ele também preparou um lugar maravilhoso para que a gente possa viver com Ele, o céu. Mas no céu, né, Aninha, não pode entrar o pecado. Olha que coração triste por causa do pecado. E é assim que fica o nosso coração, chorando por causa do pecado. E agora, se Jesus morreu, quem vai nos livrar dos nossos pecados? Não, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não morreu, mas ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou. Vamos dizer juntos, crianças? O sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou. Agora só as crianças e pré-adolescentes. Vamos lá? O sepulcro está... Jesus... Muito bem, Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E é isso que nós vamos celebrar hoje lá no Ministério Infantil. Amém? Glória a Deus. Vamos receber os facilitadores. Vamos se colocar em pé e estar orando nesse momento. Estenda as suas mãos de bênção. Que nessa noite seja uma noite de salvação no Ministério Infantil, de libertação, de restauração, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, pelo seu grande amor por nós.
Porque o Senhor amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Jesus, por essa verdade da sua palavra. Que nesta noite ali no Ministério Infantil, os corações sejam cercados com a tua bênção. Que o Senhor possa ir no mais fundo do coração de cada criança. Que cada um entenda a mensagem da salvação. Que Jesus não está mais morto ali na cruz, não está mais dentro do sepulcro, mas Ele vive, Ele ressuscitou e nos trouxe vida e vida em abundância. E está preparando um lugar maravilhoso para que a gente possa morar um dia. Obrigado, Jesus, que haja salvação nesta noite ali no Ministério Infantil. Libertação, restauração, mudança de vida. Que cada criança saia daqui diferente e anunciando Jesus ressuscitou. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber as crianças, os pré-adolescentes no primeiro andar. Só criança linda, né, gente? Mamãe e papai acham muito mais que eu, mas olha, cada criança linda, olha todo mundo feliz. Criançada para ir, né, feliz assim é porque lá vai acontecer uma coisa boa. Eles estão gostando de ir pro mini, tá vendo? Olha que bênção de Deus. Não é bom ter criança no nosso meio, gente? Infelizmente, há igrejas em alguns países que você só vê gente de uma idade para cima. Nesta igreja, glória a Deus, que a igreja é só acima dos 200. Aqui você vê crianças, você vê adolescentes, jovens, adultos, o pessoal da melhor idade, né? Vamos falar disso agora há pouco. Por falar em criança, gente, aconteceu nesse final de semana, na sexta e no sábado, algo assim que eu fiquei... Sabe quando você fica até meio assim, encucado com aquilo, você quer saber, mas por que será? Porque nós já tivemos vários eventos aqui, em que tínhamos crianças, como Natal, como Páscoa, e não tinha acontecido o que aconteceu durante este final de semana. E tem hora que Deus nos surpreende, né? Na sexta-feira, quando nós fizemos o apelo, foi lindo. Quem teve aqui sexta-feira? Olha aí, não foi lindo? Gente, o musical de Páscoa estava lindo. Quando fizemos o apelo, uma criança levanta a mão, outra criança, outra criança, outra criança, outra criança, outra criança, e uma porção de crianças vindo aqui à frente. E eu fiquei, poxa, vou ver, será que sábado vai ser assim também? E vim para aqui sábado. De novo, uma criança ali, mais ou menos por ali, levantou a mão, eu disse, Deus abençoe, e a outra criança lá, porque eu pensei, de certo, uma criança levanta a mão, as outras também levantam, né? Não, mas tudo em lugar separado. E eu falei, é o mover de Deus sobre a vida das crianças. Amém? E olha, sexta-feira você tem uma grande oportunidade para investir. Vamos aproveitar. Gente, o bom surfista não é aquele que faz a onda, mas é aquele que pega a boa onda, não é verdade? Tem uma onda de Deus sobre nós. E sexta-feira, às 19h30, vai ter um musical de Páscoa agora, Domínio, uma linda história de amor. Você está vendo ali, uma linda história de amor. Você também pode entrar nas redes sociais, no site da nossa igreja, você vai saber tudo e mandar vídeo para as pessoas. Mas se você tem uma criança em casa, ela estuda, por exemplo, dá oportunidade para o seu filho, para a sua filha, para a sua criança, para o seu netinho, para a sua netinha, para o seu sobrinho, para a sua sobrinha, de convidar uma outra criança. Isso já aconteceu muitas vezes. Aí papai e mamãe vêm juntos e eles veem como é lindo o amor de Deus e podem ter a oportunidade de entregar suas vidas para aquele que por elas morreu. Veja só como essa é uma linda história de amor. E não é só para criança, não, porque quinta-feira aí tem a Páscoa do Viva a Vida, a Páscoa do Viva a Vida lá, ó. Nesta quinta, dia 25 agora, nesta quinta agora, né? 14h30, também tem a Páscoa do pessoal da melhor idade, né?
é aquela Páscoa lá, 200, entendeu? Então, a gente que é jovem assim, todo mundo é jovem, né, Raquel? Vai estar animado o negócio lá, não vai? Então, esta é uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas de todas as idades. É uma igreja aberta para todas as idades. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. É maravilhoso a gente poder viver essa igreja que é apaixonada por Deus e por pessoas. E por falar nisso, tem gente aqui muito importante. Então, igreja, presta atenção agora, hein? Agora é o momento que a gente não pode fazer feio. Então, eu quero convidar todas as pessoas que não são membros desta igreja a ficarem em pé um instante só. Onde estão nossos convidados, os visitantes? Você que está vindo aqui como nosso convidado, nosso visitante, fique em pé, fique em pé, fique em pé, fique... Aí, olha aí, fique em pé, olha aí, gente. Fica esperto, pergunta o nome, fica tranquilo. Fica tranquilo. Pode cumprimentar com calma, pergunta qual que é o nome, pergunta se ele precisa de dinheiro emprestado. Ah, não, isso não, né? Mas, quem sabe, sair aí depois, comer uma pizza, um sushi, olha aqui, um churrasco, é mais pesado, não, mas vai, hein? Uma picanha na pedra, olha só, que beleza, só coisinha, né? Levinha. Então, visitante convidado, esse não é um momento para você, tá bom? Se você quiser participar, se você quiser contribuir, pode contribuir, vai ser bênção para você também. Mas é um momento para você, que já está envolvido na obra de Deus. Eu nunca vi alguém que está passando por um avivamento, uma pessoa que está apaixonada por Deus, uma pessoa que está vivendo o primeiro amor. Eu nunca vi essa pessoa dizer assim: eu tenho que contribuir mesmo, eu tenho que contribuir para a obra missionária, eu tenho que contribuir para essa ação aqui na cidade, né, com as pessoas que estão lá em risco. Não, eu tenho que contribuir, é verdade mesmo, preciso mesmo fazer isso, Eu nunca vi alguém avivado, vivendo o primeiro amor, perguntar isso. Eu já vi gente avivada, vivendo o primeiro amor, dizendo: o que eu posso contribuir? No que é que eu posso ajudar? É um prazer para mim, é um prazer fazer parte dessa transformação. Eu quero entrar com tudo. Eu entro com o meu dízimo, eu entro com a minha oferta, eu entro com aquilo que for necessário. O que Deus me chamar, eu estou pronto para fazer. Então agora a gente vai fazer o seguinte: pega aí o seu dízimo, a sua oferta, você que dá com alegria, não por constrangimento, e venha trazer. Enquanto isso, esses irmãos aqui, que vocês já viram, né? Eles são animados, eles gostam de cantar, louvar a Deus. Então, eles vão estar com alegria aqui. Vocês mirem na alegria deles e venham para cá, trazendo com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Então, vamos trazer.
nome, Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou. Sabe, queridos, a cruz, para muitos, naquela situação, naquele momento, era uma situação de derrota. Mas a cruz não tem Jesus pregado mais. Nosso Jesus ressuscitou. E tudo que Jesus tem para você é vida eterna. É uma mudança de vida, não uma mudança de religião ou de qualquer outra coisa, mas uma mudança para uma alegria. Nossa vida tem que ser essa alegria constante, porque nós temos muito mais que motivos para adorar ao Senhor. O Senhor se entregou naquela cruz, foi por mim, foi por você. Morte de cruz. Mas nós estamos aqui para celebrar, porque o nosso Deus ressuscitou. Aleluia. Adore o nome do Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Meus temores, tua forte mão me guiará.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas orarei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, os céus vão ver, e tu és meu. Tu és Amém. Amém, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, porque pelo teu filho, Deus, nós somos sarados, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada porque morreu, ressuscitou. Hoje nós podemos cantar, ser felizes, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, Deus. Que o nosso maior desejo, Pai, é estar no lugar secreto com o Senhor, escutar o Senhor, Deus. Guia os nossos passos, Pai. Nós somos apaixonadas por Ti. Em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. Declare. Em teus braços, Deus, estou aqui. Olha pra mim, Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Olha pra mim, Senhor.
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Deus, tu és real aqui, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, que frases maravilhosas. Tudo que eu quero é te ver. Aleluia. Aleluia, aleluia. É um culto sem perder tempo. É ver o Senhor, é estar com o Senhor, é sentir o poder do Senhor na nossa vida. Ele está aqui. Ele prometeu, enquanto vocês estiverem pregando o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto vocês estiverem ensinando as pessoas a guardarem tudo que eu vos ensinei, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa promessa se cumpre aqui, se cumpre agora. Enquanto estivermos anunciando as boas novas, o Senhor está conosco. Que todo principado caia em nome de Jesus. Que toda influência das trevas caia agora em nome de Jesus. Que todo peso de culpa, de pecado caia agora em nome de Jesus. Abre o coração, porque o Senhor está aqui e o Senhor quer ver você. O Senhor quer responder às suas orações, os seus clamores. O secreto da sua alma está diante do Senhor agora. Deus quer fazer sinais, prodígios e maravilhas. Ele está aqui. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Nós clamamos pelo nome do Senhor, o poderoso, o leão da tribo de Judá. Ah, Senhor, vem conosco, caminha conosco nessa hora. Oh Deus, como o Senhor fez no passado, o teu povo pediu, Senhor, nós não levantaremos acampamento, nós não sairemos daqui se o Senhor não for conosco. Nós não podemos continuar aqui para receber a palavra do Senhor se o Senhor mesmo não falar conosco, se o nosso coração não estiver aberto para receber a palavra do Senhor. Se você está aguardando para ouvir um pregador, agora em nome de Jesus, converta o seu desejo num desejo muito melhor e diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir Jeová, eu quero ouvir o Senhor dos Senhores, eu quero ouvir o Jeová que Rafa, o Deus que cura. Irmãos, 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 o reino de Deus está aqui. Alguns podem vê-lo, outros não veem. O reino de Deus está aqui, e para entrar nele é necessário nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo para entrar, para acessar o reino de Deus. Oh Pai, nós estamos tão cheios da tua presença, Senhor, é tão clara, é tão distintiva a tua presença. Senhor, o culto não é um fenômeno humano. Oh Deus, não são canções que tocam o nosso coração, não é um ambiente aconchegante, não é um lugar animado. Tudo isso pode acontecer, mas o que há de nobre, o que há de melhor aqui é a presença do Senhor conosco. É o teu amor, a tua graça, a virtude, o poder do Espírito Santo. E nós clamamos, Senhor, fala conosco. Abre, Senhor, a boca do teu servo, fala com autoridade para a glória exclusiva do teu nome. Vai além da pregação,
Vai além do mensageiro e fala conosco. Mostra a tua glória, Senhor, liberta o cativo. Oh Deus, a unção está sobre Jesus para libertar o cativo, soltar os que estão presos. Vem Jesus e faz a tua obra entre nós, para a tua glória exclusiva e maravilhosa. A igreja se reúne por tua causa, Senhor. A igreja se reúne por tua causa, Senhor. Não há sentido em estarmos aqui cantando, trazendo palavras positivas, palavras de ânimo geral, sem o toque sobrenatural e a virtude do Altíssimo. Por isso, Senhor, vai além de nós, fala para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tu és tudo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, um homem estava impressionado com Jesus, e o nome dele era Nicodemos, não é o sermão, mas é o que o Espírito fala ao meu coração agora sobre as coisas que nós não explicamos, as coisas que nós não vemos. O reino de Deus está entre nós. E um homem que conhecia profundamente as Escrituras chegou de noite para conversar com Jesus e disse: Senhor, claro que nós reconhecemos que tu és um enviado de Deus, o Senhor está contigo, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Um elogio, claro. Não é reconhecimento da pessoa de Jesus, da sua autoridade, claro. Só que Jesus sabia o que se passava dentro daquele homem. E a Bíblia revela um pouco antes. Tendo Jesus chegado por ocasião da Páscoa, nós estamos celebrando a Páscoa. Tendo Jesus feito milagres, sinais e maravilhas durante a Páscoa, muitos creram nele. Muitos creram nele, mas Jesus não creu neles. Muitos creram nele, mas Jesus não creu neles, porque a todos conhecia. E entre eles havia um homem chamado Nicodemos, e ele foi de noite conversar com Jesus, e foi ele quem teceu esses elogios. Tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele falou a verdade sobre Jesus, mas ele não cria integralmente em Jesus. Por isso veio de noite, porque de dia ele se comprometeria, à noite ele não seria visto, sem compromisso. O agente secreto busca a Deus secretamente, porque ninguém pode ver. Então Jesus sabia que ele não cria integralmente. E aí Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos pensou: que conversa é essa? Será que eu posso de novo entrar no ventre da minha mãe e nascer? E Jesus então disse: está vendo? Você é mestre, doutor da lei em Israel, e não está discernindo. Eu estou falando de coisas espirituais, você está pensando em coisas naturais, o nascimento do ventre da sua mãe. Eu vou te declarar, e é a verdade: se você não nascer de novo da água e do Espírito, espiritualmente, você não pode entrar no reino dos céus. Esta chave de compreensão de quem é Jesus e de como nós nos achegamos a Jesus faz toda a diferença. É por isso, meus irmãos, que alguns de nós podem estar aqui simplesmente num fato social, sociológico, chamado culto religioso. Culto, fenômeno da religião. Mas outros acessaram a glória de Deus. Outros estão além desse limite, estão de cara com Deus Todo-Poderoso, no Santo dos Santos. Qual é a diferença? Nasceram de novo, já não discernem as coisas
humanamente, mas espiritualmente, estão além do véu, estão além da cortina, já passaram pelo novo nascimento. Que coisa maravilhosa, impressionante. Como é que Deus nos revela uma coisa tão importante como essa? Investigue o seu coração sobre os seus motivos para estar aqui. O que é que você veio fazer? O que é que você veio buscar? E eu faço a mesma pergunta para mim. Não é porque eu tenho de compartilhar a palavra que eu estou livre de um julgamento ainda mais severo da parte de Deus. A Bíblia diz que aos mestres, aqueles que usam da palavra para ensinar, o julgamento a respeito deles é duplicado, pois tem maior responsabilidade. Que Deus assim nos abençoe. Muito obrigado a você que é nosso convidado, que está aqui conosco. Ou alguém te convidou, ou você nos achou pela internet, ou um dia passou aqui e pensou assim, puxa vida, um dia eu vou vir a essa igreja. Eu não sei como é que você chegou aqui, assim como não sei como é que você ligou na internet agora e está acessando, não é, esta palavra. Talvez hoje, talvez daqui um mês ou um ano. Mas o que eu sei é que Deus nunca deixa passar desapercebido um coração que se abre para Ele. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, assim é que diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Estamos em tempo de Páscoa, tivemos um lindo musical de Páscoa. Aliás, deixa eu dizer, foram muitos levistas, muitos artistas aqui. A equipe já saiu, mas a equipe está por aí. Queria pedir uma salva de palmas para todos que trabalham na obra de Deus. Nós tivemos aqui instrumentistas cantando, tocando. Temos aqui em vários lugares desse santuário intercessores, pessoas que oram. Temos pessoas que estão ali recebendo você carinhosamente, gente na produção, gente no Ministério Infantil, gente na administração, gente ministrando nas casas, gente ministrando escola do discípulo, gente ministrando escola dos pais. É maravilhoso, é um exército poderoso trabalhando em várias frentes, em vários lugares, tudo ao mesmo tempo para a glória de Deus. Então nós estamos em tempo de Páscoa, e graças a Deus ouvi uma notícia hoje, que eu não verifiquei, mas disseram aqui hoje que nas redes sociais aconteceu um fato diferente. O coelhinho praticamente sumiu das redes sociais. Nesse ano, ao invés do que acontece, geralmente está tanta ênfase ao coelho, ao chocolate, muito mais se falou a respeito da verdadeira Páscoa, a sepultura vazia. Quem percebeu isso, levante a mão. Então agora diga, glória a Deus. É isso aí, o coelho estava roubando, não é, de muitos corações, a alegria de pensar que a Páscoa para nós é o túmulo vazio, é Jesus ressuscitado. Pastor Ronaldo mencionou uma coisa muito linda que agora eu aprendi, foi no culto das 5 da tarde. Ele falou que algumas coisas ficaram vazias. O ventre da Maria depois do nascimento ficou vazio, vazio de Jesus, não é? É isso aí. A cruz também ficou vazia. A sepultura ficou vazia. Jesus passou e foi. Mas no trono Ele está para sempre. Diga glória a Deus. No trono Ele permanece para sempre. Deus o condicionou, o colocou no mais alto, no mais sublime trono. E Ele merece todo louvor, glória e honra. Aleluias. Páscoa. Páscoa tem a ver com a ressurreição do Senhor. Mas a Páscoa tem uma história milenar. E ela remonta até o tempo em que os israelitas, os hebreus, estavam no Egito, na sua última fase de mais de 120 anos, como escravos, sofrendo duramente. Escravos. Entraram lá, ganharam terra, ganharam liberdade, mas agora, depois de 120 anos, o pau está comendo, eles estão sofrendo. E o que você espera que um escravo diga? Estou sofrendo. E o escravo não tem identidade, senão identidade de escravo, não tem esperança, não tem expectativa. E aquele povo começou a clamar, Deus de nossos pais, Deus, onde está a promessa? Onde que o Senhor está? Me abençoa, tem misericórdia, nós, a nossa família, a nossa nação. E o clamor deles, diz a palavra de Deus, engrossou diante de Deus. Uma frase poética e linda, como se o clamor engrossasse. Eu acho que são mais e mais pessoas falando da mesma coisa, mais e mais corações afinados, alinhados, pedindo uma coisa só para Deus. Deus, tem liberdade, liberta-nos. Foi então que Deus interviu e interveio, e mandou para lá um libertador chamado Moisés. Ele inicialmente não queria, ele falou, eu sou gago, como é que eu vou ser boca de Deus? E Deus falou, esse não é o problema.
eu estou mandando, você vai. E ele, não, mas falta muita condição. Ele falou, então tá bom, vou dar uma colher de chá para você. Aí está Arão, seu irmão, você fala e ele será a sua boca. Deus é muito lindo em fazer parceria, fala a verdade, diga glória a Deus. Até a limitação que Deus podia curar, Deus assim, e fale sem gaguejar. Deus falou, não, você vai ficar com a sua limitação, não tem problema nenhum, porque a minha obra eu vou fazer de qualquer jeito. Está aí um profeta, né, o Arão, e aí aquela parceria deu certo, e eles foram até o faraó e disseram, assim diz o Senhor, deu o tempo, e agora você vai libertar o meu povo para que me preste culto. O faraó falou assim, o que é isso? É conversa de escravo, você está doido? Não vou fazer nada disso. E Deus foi apertando o cerco, e você já conhece a história das pragas, e uma após outra, e o faraó sentia o barco e falava, não, tá bom, vou liberar, e depois eu voltava, vou liberar nada. Eu sou o imperador, né? Eu é que mando, eu tenho identidade e atributos de divindade. Tenho poder de vida e de morte, não vou liberar ninguém. E aí, as pragas foram quebrando aquele camarada, e a última praga, a mais severa, foi a morte dos primogênitos. Os primeiros nascidos na família. Quem aqui é primogênito, o primeiro filho? Levante a mão. Mantenha sua mão levantada. Agora imagina, mantenha sua mão levantada aí. Isso escora assim, irmã. O anjo foi avisado, olha, eu vou mandar o meu anjo, ele vai recolher todos os primogênitos. Todos vão morrer. Esse anjo é da morte. Todos vão morrer. Mas há uma salvação. Pode abaixar a mão. Há uma saída. Você viu que tem primogênito de toda a idade, né? Mas olha que tragédia. Em todas as casas perderem-se por morte, mediante o toque de Deus, os mais velhos, os primogênitos. E Deus disse, mas tem uma saída. Aquele que crê em mim, aquele que professa o meu nome, aquele que depende de mim, vai sobreviver. Eu vou livrá-lo, pois eu amo. Eu amo essa gente que me ama, essa gente que me busca. E então vocês vão sacrificar um animalzinho, deu as condições, e vão pegar do sangue dele, e vão chegar na janela e na porta, e vão fazer um sinal com o sangue deles, nos umbrais e nas portas. E quando o anjo ferir os primogênitos, os que tiverem a marca do sangue, estarão a salvo. Diga glória a Deus. Quem creu, viveu. Quem não creu, morreu. E foi uma tragédia, porque o próprio faraó perdeu dentro de casa seu filho mais velho, o herdeiro do trono. Imagina. E é nesse contexto de libertação que nasce a Páscoa. A palavra hebraica Páscoa, passar, até parece com a fonética da língua portuguesa, porque a Páscoa é passar por cima. O anjo passou por cima das casas protegidas pelo sangue. Então, aquele povo, enfim, foi liberto e constituiu uma poderosa nação. Quem não reconhece o poder de Israel, está com miopia. Verdade, miopia social. É impossível se olhar para um paizinho deste tamanho, nesse globo de Deus, e não reconhecer que a mão de Deus está sobre Israel. Irmãos, quem tem mais prêmio Nobel? Israel. As maiores descobertas científicas? Israel. Vai. Os caras sabem tudo. É impossível não reconhecer que não por mérito deles, isso é outra história, mas porque Deus escolheu abençoar a terra e falou, vou começar por algum canto. Vocês, são pequenininhos aí, vou levantar vocês e fazer de vocês uma grande nação, incontável como as estrelas no céu, como as areias, os grãos de areia na praia, incontável. E fez isso miraculosamente. Pois bem, esse povo agora liberto,
recebe de Deus a orientação, a Páscoa. A Páscoa é a principal celebração que eu quero que vocês curtam em família e coletivamente a nação toda. Então há ordenamentos de Deus, orientações específicas de Deus, e você vê durante todos os séculos em Israel a grande celebração da Páscoa. E todas elas eram baseadas em quê? Num cordeiro pascal, num animalzinho morto. Cordeiro pascal. Mas está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo explica: o nosso cordeiro pascal é Jesus. Ele é o verdadeiro cordeiro de Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como você dá uma bonequinha para uma criança, uma menina, e fala assim: filhinha, um dia você vai ser mamãe. E você percebe naturalmente o encanto, ela transferindo afeto, carinho, conversando, ensinando. E o que você fala com a sua filha: assim mamãe não quer. Você vê ela repetindo: assim mamãe não quer. Natural. Você está treinando-a para ser uma mulher de verdade. Assim como você dá um carrinho para o filho, ou uma bola de futebol, e você vai treinando para ser alguém que vai curtir aqueles valores. Assim Deus escolheu um animalzinho, o cordeiro, e disse àquela nação: vão treinando, sacrifiquem-no, puro, separado, precioso, santificado para o Senhor. E aí Deus vai dizendo: mas um dia virá o cordeiro de verdade. E esse cordeiro é Jesus. O apóstolo, o profeta João Batista, nas palavras de João, o mais importante, o maior de todos os profetas, olhou para Jesus e diz assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso cordeiro pascal. É por isso que durante a Páscoa, exatamente no calendário judeu, durante a Páscoa, Jesus passa por sua paixão. E ele diz: olha, está chegando o tempo, está chegando a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E o Pedro fala assim: pelo amor de Deus, vira essa boca para lá, Senhor. O Senhor vai ser rei. Pedro queria que Jesus fosse para o trono, mas Jesus tinha escolhido a cruz. E depois da cruz, na paixão, na morte do Senhor, nós vemos aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morrendo. E Ele agora é a realidade que estava profetizada. Lembra daquela marca nos ombrais? Lembra daquele sangue? Agora é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diga glória a Deus. Irmão, diga isso com todo o seu pulmão: glória a Deus. Porque na morte de Jesus os meus pecados, os seus foram apagados. Isso é maravilhoso demais. Mas como assim? Eu nem estava lá 2000 anos atrás. Meu amigo, isso é que é lindo. Jesus é a personagem da história. E durante todos os séculos, tudo estava profetizado para que na plenitude dos tempos ele viesse e morresse. E a morte dele ia perdoar os pecados dos que haviam morrido, e ia perdoar os pecados daqueles que viriam. E lá em João capítulo 17, Jesus chega inclusive a orar por você, sabia? Você sabia que Jesus já orou por você? Orou, que os meus filhos, meus discípulos sejam unidos, sejam um só, tem unidade. Ele orou por aqueles e por aqueles que haviam de crer. Aleluia! Isso é realidade espiritual. Essa é a Páscoa, passando por todos os séculos, chegando até você, na pessoa de Jesus. Tudo isso, plano de Deus, plano perfeito, perdão perfeito, para que ninguém bata na porta do céu e diga com petulância: eu morri, agora quero ver o que vai acontecer. O Senhor vai abrir essa porta para mim ou não vai? E não obterá resposta, porque está escrito: a salvação é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Ninguém pode chegar aos céus e dizer: olha, na listinha de prós e contras eu estou mais para o pró. Não. A única maneira de alguém chegar ao céu de Deus é através do Cordeiro Pascal, que é Jesus. A morte dele é o nosso
passaporte. A morte dele é a nossa senha, é o nosso acesso às realidades espirituais. Diga glória a Deus. Só Jesus. É só Jesus, mas e as boas obras? Depois de Jesus. Boas obras porque Jesus transformou a nossa vida. A salvação não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Eu fui bonzinho. Não. As boas obras são um projeto de Deus para aqueles que nasceram em Cristo, para eles darem uma virada, uma guinada na vida. É resultado de Jesus, e não é a fórmula de chegar até Jesus. Deu para você entender? As boas obras são o resultado natural daquele que tem Jesus, e não uma maneira de se acessar, de chegar até a pessoa de Jesus. Pois bem, tudo isso é Páscoa. Tudo isso é uma iniciativa de Deus, porque Deus criou o homem e a mulher para serem seus filhos e conviver com eles, e eles com Ele. Por isso Ele os formou no jardim e disse: eu quero ter comunhão com vocês dia e noite. E para marcar o nosso tempo de discipulado, toda tarde eu vou ter um encontro com vocês. Coisa boa. Até o Odmar falou assim: tá vendo, gente? A gente nasceu para fazer culto doméstico à tarde, fazer discipulado à tarde, né? Porque é na viração do dia, no final do dia, que tem os encontros de discipulado. Jesus, Adão e Eva. Pois eles falham, eles pecam contra Deus, e aí todos nós estamos lascados. E agora, como voltar a esse plano original? Deus espera uma resposta. Resposta. O cara chega para a menina e fala assim: meus olhos por ti são. Lembra? Antiga essa, né, irmãos? Tem enta, dos 40 para frente. Meus olhos por ti são. A menina: que legal. Você quer casar comigo? Ela fala assim: bom, dançou. Não é verdade? Dançou. É outra resposta, ele quer outra resposta. A resposta. Deus, porque fez todas essas coisas em nosso favor, só quer uma resposta: eu recebo o presente da vida eterna. É lindo. Deus só quer uma resposta. Qual é a resposta? Eu recebo. Ninguém que recebe um presente, seja dia dos pais, dia da mãe, dia dos namorados, mete a mão no bolso e fala assim: mas quanto foi? Isso ofende outra pessoa, não é? Não, é presente. Pois é, Deus enviou-nos um presente, o presente, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Quem crê nele tem a vida. Quem não crê nele já está condenado. Preste atenção. Quem crê nele recebe a vida, não passará pela morte espiritual. Mas quem não crê já está condenado. A resposta, qual é a resposta que você vai dar ao amor de Deus? Pois tem um cara na Bíblia, que todos nós conhecemos, cujo nome é Pilatos. E ele teve a oportunidade de dar uma resposta certa para Jesus, mas não deu. Hoje nós estamos sem o telão do meio, vamos tentar ler aqui no cantinho. Vocês conhecem aquele drama do julgamento de Jesus, lembra? Jesus foi preso, conduzido à casa do sumo sacerdote, de lá foi conduzido até Pilatos, né, no palácio. Pilatos não sabia o que fazer, mandou para Herodes. Herodes também não conseguiu condenar Jesus, devolveu para Pilatos, e Pilatos está sob pressão, e o pessoal querendo acabar com Jesus, mata, e ele sem querer dizer não para Jesus, sem querer dizer não para o povo, ele tem que dar uma resposta. E diante desse dilema ele faz uma pergunta: mas o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Ele diz: olha, que farei de Jesus chamado Cristo? Está em Mateus 27, 22 a 26. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Ou melhor, que o Espírito de Deus faz a você agora. O que é que você vai fazer de Jesus? Qual a sua resposta ao amor de Deus por causa de Jesus, o Cordeiro Pascal? Ele morreu pelos seus pecados. A marca que traz segurança da bênção de Deus é a pessoa de Jesus, é o sacrifício dele. Está lá. Perguntou-lhes Pilatos: que farei então com Jesus, chamado o Cristo? O Cristo significa o
enviado, um ungido de Deus, o separado de Deus. E todos responderam: crucifica-o. Mas por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam cada vez mais: crucifica, crucifica. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão. Lembra? Você já ouviu falar? Assim como Pilatos, eu lavo as minhas mãos. O pai fala para a mãe: olha, você vê o que você faz com o nosso filho, eu lavo as minhas mãos. A mulher fala com o marido: olha, você vê o que você vai fazer, eu lavo as minhas mãos. Há muitas coisas na vida em que nós usamos essa expressão: eu estou fora, decida você, eu lavo as minhas mãos. Foi isso que ele fez. Pediu água, lavou as mãos e disse: estou inocente do sangue desse justo. Reconheceu que Jesus era justo. A responsabilidade agora é de vocês. Olha que tragédia. Todo o povo respondeu. Olha a resposta. Ele pediu uma resposta, não pediu? Que farei de Jesus? E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Muitos historiadores, ao lerem sobre o Holocausto, dizem: olha só, a mão de Deus sobre esse povo, pois ele disse que o sangue dele caia sobre nós e caia sobre os nossos filhos. Olha que responsabilidade. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Barrabás era amotinador, um bagunceiro, e era assassino. E mandou açoitar Jesus e o entregou ao povo para ser crucificado. É isso aí. Quero olhar com vocês rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, 3 atitudes de Pilatos com relação a Jesus. Primeiro, ele esteve frente a frente com Jesus. Pilatos podia ter ouvido sobre a fama de Jesus, quem ele era, o que fazia, suas pretensões, mas nunca havia estado junto, perto, tete a tete, face a face, frente a frente com Jesus. E irmãos, quem se aproxima de Jesus, quem tem a oportunidade de estar cara a cara com Jesus, precisa aproveitar esse momento, pois é um momento de transformação. E essa foi a mancada de Pilatos. Ele esteve com Jesus, frente a frente, teve a oportunidade de fazer as perguntas mais importantes, teve a oportunidade de dar ele a resposta para Jesus, mas ele não deu. Ele desperdiçou aquele grande encontro, seria o maior encontro da vida dele. A Bíblia fala de diversos encontros com Jesus, e eles são maravilhosos. Havia um cego de nascença, na cidade de Jericó. E ele ouviu dizer que Jesus estava passando pela avenida principal de Jericó. E ele começou a gritar: Jesus, 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 tem misericórdia de mim. E ele chamava: Jesus, filho de Davi. Era uma declaração de fé. Jesus, filho de Davi, eu reconheço tua autoridade, tua identidade. Tem misericórdia de mim. E os discípulos tentavam: fica quieto, Jesus é famoso, Jesus está passando aqui, fica na tua. E quando eles o repreendiam, ele gritava mais alto: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele queria um encontro com Jesus, ele queria aproveitar do encontro com Jesus, e ele queria uma resposta de Jesus para o problema dele. Então Jesus o chamou, separou todos e chamou aquele homem, e curou aquele homem, e aquele homem passou a ver claramente como a luz do dia, e o nome de Deus foi glorificado. Diga aleluia! É isso aí. Quando você estiver face a face com Jesus, quando você estiver com Jesus, quando você ouvir a voz de Jesus, aproveite agarre essa grande oportunidade. Um outro caso muito interessante: os leprosos ficavam separados do povo. Eram construídas cidades fora dos muros da cidade oficial, porque os leprosos tinham que ficar lá, eles não podiam se aproximar, eles estavam separados da vida comum, da vida religiosa, da vida social, da família, lá.
e eles, se porventura fossem curados, e quando a Bíblia fala da lepra, não é apenas a lepra em si, mas todas as infecções infecto-contagiosas da pele, então as pessoas que estavam lá fora, mas era uma coisa passageira, ou eram curadas, deviam aproximar-se do sacerdote. O sacerdote era um inspetor de saúde e avaliava tudo, até essas dicas Deus dá lá no livro do Antigo Testamento de Levíticos, ensinando como fazer inspeção sanitária. E quando aquele homem era de fato curado, ele voltava à cidade. E Jesus estava passando numa cidade e um grupo deles gritou para Jesus. E eles não chegaram, mais ou menos próximos, porque eles tinham que ficar pelo menos 50 metros fora do raio de acesso das pessoas. Então Jesus nem tinha entrado na cidade e eles gritavam: Jesus, 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 tem misericórdia de nós. Coisa linda. Quando você tiver a oportunidade de ver Jesus, de saber que Jesus está por perto, por favor, não perca essa oportunidade. Grite! Grite! Mesmo que alguém falar, cala a boca, grite mais alto, porque a sua necessidade é sua. Quem precisa de Jesus é você, sou eu. E eles gritavam: tem misericórdia de nós. E Jesus nem foi, e nem eles precisaram chegar. Jesus disse assim: olha, eu vou abençoar vocês. Daí onde vocês estão, vão direto ao sacerdote, e ele vai atestar que vocês estão curados. Então aquele grupo saiu e foi. E diz a Bíblia que enquanto eles iam, porque estavam exercendo fé, enquanto eles iam, a sua lepra foi desaparecendo. Aleluia! Um deles falou: eu não posso ir ao sacerdote, eu tenho que ir ao médico dos médicos, eu tenho que voltar para agradecer. Eram 10. Quantos voltaram? Quantos leprosos voltaram, irmãos? Não, nenhum. Ele já não era leproso mais. Mas um daqueles voltou. O sacerdote é muito importante, mas ele quer é quem promoveu a cura. Ele aproveitou aquele encontro com Jesus, tornou-se um servo dele. Havia um outro homem que era endemoniado, terrível, terrível, terrível. Ele morava no cemitério, as cidades não continham, as grades não continham, as correntes não continham. Ele estava longe da família, era um bicho. Ele estava na cidade chamada Decápolis. E Jesus atravessou o mar da Galileia, saiu de um ponto a outro, só por causa desse homem. Só por causa desse homem, eram 10 cidades do outro lado, Decápolis. E Jesus saiu só por causa dele. E quando ele chegou do outro lado, libertou esse homem. Na hora, aquele homem foi liberto, transformado. Ele disse: Jesus, eu quero te seguir. Quando as pessoas chegaram, viram-no são, salvo, já sem aquele aspecto asqueroso que ele tinha, sem a imundice dele, e viram que ele tinha sido transformado por Jesus. Aleluias. Esse queria uma resposta de Jesus. Senhor, onde vais? Eu vou contigo. O Senhor falou: não, você não vai. Vai para a tua casa e anuncia aos teus o que Deus fez por você. Aleluia! Aleluia! Quando Jesus toca você, quando você aproveita essa oportunidade, quando você é transformado, o primeiro lugar que você tem que ir é para casa. Porque lá na casa onde aquela mulher apanhava, ela vai saber que chegou um homem de verdade, que nunca mais vai pôr a mão nela. E feminicídio não vai acontecer naquela geração, em nome de Jesus. Quando você foi transformado, você vai para casa. Porque o dinheiro da droga, do pó, da maconha, terão passado, o tempo mudou, Jesus mudou. Você aproveitou o seu encontro com Ele, aleluia. A sua família vai saber. Aquele homem desonesto, boca suja, rude. Aquele homem que quando chegava em casa, a mulher falava: seu pai chegou. É um homem bomba, ele pode explodir a qualquer momento. Acabou. Foi transformado pelo Senhor. Pilatos esteve com Jesus. Mas nada aconteceu com Pilatos. Por quê? Porque ele desperdiçou aquele momento. Ele ouviu a verdade de Jesus: tu és rei. E Jesus disse: o meu reino não é daqui. Essa sua noção pequena de reino é muito pequena. Reino egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano, isso é fichinha. O meu reino é eterno, o meu reino não é desse mundo. Diga glória a Deus. Gente, mas diga glória a Deus bem batista, por favor. Glória a Deus.
É lindo, irmãos. Livros, compêndios enormes têm sido escritos sobre os grandes conquistadores. Mas Jesus é muito mais. Semana passada, retrasado, vimos aí o tal do buraco negro, 58 bilhões de anos-luz. Aquilo é cisco para Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E a Bíblia diz que a palavra era Jesus, o Logos de Deus. Ele falava e acontecia, ele chamava à existência aquilo que não era. Isso é que é poder. É por isso que ele diz, não, meu reino não é desse mundo. Se eu fosse, eu estaria livre. Eu sou de outra parada, eu sou de outro reino, o reino dos céus. Então ele esteve com Jesus, ouviu a verdade. Também ouviu mentiras, porque o pessoal falou assim, olha, ele quer ser rei no lugar de César. Mentira. Ele está blasfemando de Deus. Mentira. Então, quando você vai encontrar com Jesus, tenha certeza, você vai ouvir verdades e vai ouvir mentiras. O Espírito Santo pode estar falando uma verdade para você agora. Hoje é o dia, essa é a hora que você precisa de salvação. É a verdade que o Espírito Santo quer falar com você. Mas o diabo pode estar mentindo. Nada, fica frio, cara. É nada, é coisa de igreja, dá dinheiro para pastor. Aí cala a boca, fica na sua, cara. Leva a sua vida. Quando você está com Jesus, sempre há a verdade, sempre há a mentira. Porque Deus só fala a verdade, o diabo é pai da mentira e homicida desde o princípio. Essa é a primeira atitude de Pilatos. Esteve com Jesus e não aproveitou para fazer as perguntas mais importantes. Eu posso ser salvo? Que pergunta ele podia fazer? Esse reino é de verdade? Esse reino que o Senhor está dizendo é eterno? Eu posso entrar nele? Eu me sinto tão falho, mas Deus me ama. Essas eram as perguntas. Fez nada disso. Desperdiçou a oportunidade, como eu e você podemos desperdiçar N oportunidades quando estamos juntos com Jesus. Jesus foi pregado numa cruz, um bandido à direita, outro à esquerda. Um deles começou a falar assim, estamos numa fria, você está igualzinho nós. Se você quem diz que é mesmo, salva a tua pele e salva a nossa também, dá um jeito aí. O outro diz assim, cala a boca. Você não está vendo que nós estamos aqui por meritocracia? Estamos fazendo o que estamos pagando pelos nossos pecados. Mas ele nenhum mal fez. Ele está aproveitando aquele encontro com Jesus. Então ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, estão presos. Vão morrer daí a horas, juntos, Jesus e eles. Mas ele sabe que Jesus não é alguém como ele. Então ele pergunta para Jesus e a resposta virá, Senhor, dá para o Senhor se lembrar de mim quando entrares no teu reino. Eu reconheço que tu és Senhor e que tens um reino, que vais entrar nele e que eu posso acessá-lo. O Senhor pode se lembrar de mim? Essa é a declaração que o Pilatos precisava, que eu e você precisamos. E Jesus deu a resposta certa. Em verdade, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias! É isso que a gente tem que fazer quando está cara a cara com Jesus, tendo um encontro com Jesus. Mas a segunda atitude que eu quero destacar aqui do Pilatos foi que ele até tentou livrar Jesus, mas ele abriu mão, ele desistiu de uma decisão final. Lendo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um traz um pouquinho da história da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Você não tem todas as informações num só, mas como uma coxa, como num mosaico lindo. Quando você junta todos, você vai descobrir, sabe o quê? Que por 4 vezes o Pilatos, apesar dos pesares, ele tentou livrar Jesus. Ele tentou livrar Jesus. E ele disse para os judeus, mas por que vocês querem-no morto? Por quê? Eu não vejo, eu analisei a situação. As acusações de vocês são de cunho religioso. Eu não vi nada neles para que ele seja acusado. Não há indícios, não há nada para ele ser formalmente acusado. Ele tentou, mas ele, diante disso, tentou transferir a responsabilidade. Primeiro para ele, dizendo, olha,
perdoem, quer dizer, deixa esse negócio para lá, isso é coisa de religião. Tentou se esquivar, se desviar. Segundo, quando ele se viu apertado, ele falou assim, na conversa aqui surgiu que você é lá da região da Galileia, Nazaré. Então não é da minha jurisdição. Embora ele fosse chefão de tudo, ele falou, não, tem um cara na parada aí que é subchefe. É o Herodes, o subchefe Herodes, que era também ali um governador provincial. Então ele mandou para Herodes. Herodes é da família dos Edomitas, descendente de Esaú, inimigo do povo de Deus. Na passagem pela terra, indo à terra prometida, eles negaram passagem para o povo de Deus. E agora, então ele manda para Herodes. E sabe que Herodes ficou animado? Ele queria ver Jesus, diz o texto bíblico lá em Lucas capítulo 23, 7 a 12. Ele queria ver muito. Herodes ficou alegre, pois queria ver os milagres dele. Então interrogou Jesus, mas Jesus ficou quieto, silente, calado. Outro cara que não aproveitou a oportunidade. Não aproveitou. Mas o Pilatos agora está tentando se esquivar de responsabilidade. Ele não decide, manda o povo decidir. Não tem decisão, manda para Herodes decidir. E Herodes tenta tirar alguma coisa de Jesus, Jesus fica quieto. Então Herodes entra na gozação. Diz o texto bíblico que ele começa agora a zombar de Jesus. Tirar uma de Jesus. Pega um manto luxuoso, para ser bem com ar de deboche, e cobre Jesus e fala, olha o rei aí, olha o rei, olha o rei, olha o rei. Tira uma da cara de Jesus e devolve para Pilatos. Irmãos, o Evangelho trata de uma coisa, isso está em Lucas, como eu já falei, Lucas capítulo 23, no versículo 12 tem um destaque muito interessante. Pilatos e Herodes eram inimigos até esse dia, quando os dois resolveram ignorar Jesus. Quando os dois não aproveitaram a oportunidade de dar a vida a Jesus, ter um encontro maravilhoso com Jesus, se tornaram grandes amigos. Que tragédia. Isso mostra que não é porque você tem amigo que você está com o amigo certo. Porque tem gente que é seu amigo, mas está longe de Deus, longe de salvação, longe do projeto eterno de Deus. Então não fica amiguinho, só porque você tem afeto, carinho e atenção, não. Deus é quem ama você. Você tem muito amigo que é amigo da onça. Por último, meus irmãos, ele tentando se esquivar. Então, a primeira atitude dele, que ele esteve cara a cara com Jesus, teve um encontro com Jesus, mas não aproveitou aquele encontro, desperdiçou. Agora ele está tentando livrar Jesus, mas acabou não tomando a decisão radical, firmada. Não, vou segurar essa, porque eu não vejo mal nesse homem. Então, olha, procurem a turma de vocês. Não, ele vai, decidam vocês, decide Herodes. E aí, por último, ele fala assim, vamos fazer um negócio? Vamos fazer uma meia boca? Vou dar um pau em Jesus, vou mandar dar uma surra nele, bem dada, e depois a gente solta ele. E o texto seguinte é o que nós lemos. E eles falaram, não, e não, e não, e não, e não. E você toma a tua linha, porque você está se tornando inimigo de César. É isso aí, começaram a fazer pressão. Então vem a terceira atitude dele. Ele crucificou Jesus covardemente, por causa das pressões e dos seus interesses pessoais. Se você não matar esse camarada, você vai ficar de mal com o imperador Nero, que é o imperador de todo o Império Romano. Sabe por quê? Porque quem não for por Nero é contra Nero. Esse cara que está se fazendo de rei, o Jesus, o rei dos judeus, ele está querendo usurpar o lugar do Nero. Então você vai ficar muito mal e você vai ser prejudicado. E a coisa pior, ficou difícil. Marcos 15:15 fala textualmente, Pilatos, para agradar a multidão, soltou Barrabás e mandou açoitar a Cristo. Olha só, quem deve ser agradado? Deus. Mas ele quis agradar a multidão. E então foi covarde. Ele abriu mão de decidir-se por Jesus, abriu mão de tomar a decisão correta e agora por pressão, covardemente, vai conduzir Jesus à crucificação. Só que pior,
Porque, meu amigo, minha amiga, depois que já foi definido o cenário, a sentença é dada, vai ser crucificado, ele ainda piorou as coisas, ele mandou açoitar Jesus antes da cruz. Você vê como a conduta das pessoas muda? Quando você rejeita Jesus, você perde noção das coisas espirituais, perde o discernimento espiritual, e aí você só vai descendo. Qual foi afinal o fim de Pilatos? Nós não temos no relato bíblico o que aconteceu com ele depois desse episódio. Nós paramos nessa frase: estou inocente do sangue desse justo, o problema é de vocês. Parou, lavou as mãos, consentiu, parou a história dele aqui, biblicamente. Mas, a partir de 265, nasceu um camarada chamado Eusébio. Ele era um historiador da igreja cristã, escreveu o livro História Cristã. E Eusébio escreveu o seguinte, deixa eu ler o texto que ele escreveu. Não é bíblico, é uma referência histórica, mas pode nos ajudar. Não damos credo de Bíblia. Segundo Eusébio de Cesareia, conhecido como o pai da história da igreja cristã, relatado em seu livro História Eclesiástica, ele diz que Pilatos passou por grandes calamidades no tempo de Caio, o outro imperador, e se viu forçado a suicidar-se e converter-se em carrasco de si próprio. Então não é só Judas, já tem um outro homem que rejeitou Jesus e acabou por tirar a própria vida, suicídio. Toda pessoa que rejeita Jesus está cometendo suicídio espiritual. Quem confessa Jesus, ele vai confessar diante dos homens, Jesus vai confessar diante do Pai que está no céu. Mas quem o nega diante dos homens, Jesus o negará diante do Pai que está nos céus. Isso significa que, em primeiro lugar, Pilatos não aproveitou aquela grande oportunidade. Em segundo lugar, ele não tomou uma decisão radical, certa por Jesus. Em terceiro lugar, ele acabou com a pior decisão. Ele consentiu e ordenou escandalosamente pela morte e pelo sofrimento do Senhor Jesus. Que tudo isso tem a ver comigo, com você. Nós estamos aqui hoje e Jesus está entre nós. Ele morreu e ressuscitou. E Ele fala ao nosso coração. Ele é maravilhoso. Ele é o amor de todos os amores. Ele é prova do amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele veio para nos dar vida e vida em abundante. Ele não só morreu na cruz, ao terceiro dia, como diz a Escritura, como previa a Escritura, Ele levantou e ressuscitou. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória, morte? Jesus ressuscitou. Aleluias! Você sabe que vários jornalistas, vários historiadores já tentaram provar que a ressurreição de Jesus é uma farsa, é um mito. Mas é impossível, à luz dos documentos e à luz dos testemunhos da história, dizer que Jesus não ressuscitou. Todos os seus apóstolos foram mártires. Sabe qual era a pregação dos apóstolos? Nós estivemos com Ele, nós comemos com Ele, nós o tocamos, nós o vimos. Ele morreu e ressuscitou. Nenhum deles ia ser martirizado, dar a sua vida por uma mentira. Vamos combinar que Jesus ressuscitou e todos vão morrer? Não. O veredito é certo. A narrativa bíblica fala pelo menos de 7 encontros importantes com Jesus e as pessoas. E num deles, só num deles, de uma só vez, mais de 500 pessoas o viram.
E o apóstolo São Paulo diz: se a sepultura não estivesse vazia, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os piores dentre os homens. Jesus morreu e ressuscitou, glórias a Deus. Ele está aqui para dar vida, e vida em abundância. Pastor Ronaldo, pode vir, pastor. Entre em oração agora, comece a orar. Nós vamos dar uma resposta. Durante toda a história Deus quis uma resposta. Durante toda a história Deus nos dá a resposta, que é Jesus. E agora a gente tem que responder também. Feche os seus olhos e entre em oração agora, porque você precisa, mas precisa muito, de responder aquilo que a palavra traz para você. Não desperdice encontro com Jesus. Não tente se esquivar, não tente lavar as suas mãos, não tente mandar para outro. Não, essa mensagem não é comigo, é com outro. Não. Quem sabe quando eu ficar mais velho? Essa palavra é com você aqui agora. Igreja, ore, ore. E aplique ao seu coração essa palavra. Mas também esta é uma palavra para aquele que entrou aqui e ainda não fez conscientemente uma entrega de vida a Jesus. Quem é que controla a sua vida? Você é daqueles que diz: não, eu mando no meu próprio nariz? Quem tem dado rumo? Quem estabelece as rotas? Quem é que está no controle? Não é a pergunta de uma religião, é a pergunta de Jesus. É necessário entregar o controle de sua vida para Jesus. E agora é a hora. Esta é a sua oportunidade de dizer não para si mesmo, de dizer não para outras pessoas, coisas, seres, seja lá quais forem, controlar a sua vida. Agora é a hora de você dizer não para si mesmo e dizer sim para Jesus. Eu quero que Jesus seja o dono, o Senhor da minha vida, porque Ele me amou tanto que morreu naquela cruz, passou pelo que passou por amor a mim, e hoje eu quero me entregar a Ele. Se você quiser fazer isto, se você quer fazer isto, esta é a hora. Agora é a hora. De onde você está, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos. Quem será o primeiro a entregar sua vida para Jesus? Agora a decisão é com você. Se você vê o Espírito Santo ministrar no seu coração, responda assim, responda assim. Quantos estão aqui que querem entregar sua vida para Jesus? Com um simples gesto, levante a sua mão. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Quem mais quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Pode baixar a sua mão, você que já levantou. Quem mais quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão agora. Esse não é um trabalho de eu esforçar você para fazer isso, porque mesmo que eu quisesse, não seria possível, porque é uma batalha espiritual em torno da sua vida, e não é homem quem vai lhe convencer, mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é o Espírito Santo que vai fazer o trabalho. Meu trabalho aqui é deixar usar-me, é deixar o Espírito Santo me usar para falar com você. E Ele ainda insiste. Entrega a sua vida para Jesus. Há mais alguém? Você é livre para fazer isso. Ninguém pode lhe impedir. Nada nem ninguém nem pode lhe impedir. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Deus abençoe você.
Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua mão, levante, diga sim para Jesus, diga sim para Jesus, diga sim. Deus abençoe você. Há mais alguém? Levante bem alto sua mão para que eu veja. Levante. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Há mais alguém? Quero chamar aquelas pessoas que fizeram a melhor decisão de suas vidas para que venham aqui à frente. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu vou orar com você, eu vou orar por você. Essa é a oração mais importante da sua vida. Por isso não se constranja, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Pode vir, você que levantou a mão lá, você que levantou a mão aqui, pode vir, vem aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Glória a Deus, pode vir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pode vir. Venha. Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, mas você agora percebe que você deveria ter feito isso. Se você quer sair do seu lugar, saia do seu lugar agora. Saia do seu lugar agora e vem aqui e entregue sua vida para Jesus. Pode sair do seu lugar, vem aqui. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Você que veio aqui à frente, agora nós vamos fazer uma oração. De olhos fechados agora, repita comigo assim, diga assim: Senhor Deus. Isso, deixa isso sair dos seus lábios. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim, para derramar seu sangue ali na cruz. E eu hoje entrego a minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus seja o Senhor, o dono da minha vida, daqui para sempre. Eu quero seguir Jesus no poder do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelo que Ele está fazendo. Fique aqui. Veja só. Hoje você se tornou um filho de Deus. Você é um filho amado, perdoado. Você foi escolhido por Deus. E agora nenhuma condenação há mais contra a sua vida. Igreja de Deus, fique em pé. Nós vamos orar por vocês agora. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos, ó Deus, em nome de Jesus, liberdade. Nós profetizamos, ó Deus, salvação. Nós profetizamos, ó Deus, cura. Nós profetizamos, ó Deus, ó Senhor, que eles estão sendo batizados pelo Espírito Santo agora, em nome de Jesus, ó Deus. E que o Teu Espírito testifique na vida deles que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir mais uma vez pela vida dessas pessoas. Deus abençoe. Quero convidar você a se assentar aqui. Se assente aqui nessas cadeiras. E ali nós temos uma ficha. Vamos pedir a liberdade para colher alguns dados, se você assim desejar, para ajudar você nessa sua nova vida. E vamos oferecer uma leitura também. Quantos aqui foram abençoados pela palavra de Deus? Quantos aqui foram abençoados por cada cântico, por cada música, por cada oração? Então agora, meu irmão, minha irmã, viva essa palavra. Viva essa palavra durante todos os dias dessa semana, todos os dias da sua vida. Viva esta palavra em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que a graça redentora, salvadora, sustentadora do Filho Jesus, nosso amigo de todas as horas, que a comunhão do Espírito nos faça um, que venha sobre nós suas consolações, e que o poder e a unção do Espírito nos conceda poder
para viver nele todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sabem de uma coisa? Algum tempo atrás, eu li uma frase e depois eu tentei falá-la de outra maneira, nunca descobri exatamente quem foi o autor, mas lá naquele texto estava escrito assim: Jesus um dia esteve na barriga de Maria, mas a barriga de Maria ficou vazia, porque ele foi para a manjedoura. Ele cresceu, a manjedoura ficou vazia. Depois ele foi para a cruz ficou vazia. Depois ele foi para a sepultura, mas como a morte não pôde detê-lo, a sepultura ficou, mas o trono está ocupado e para sempre estará, porque o Rei dos Reis ressuscitou e vive para sempre. Que você, em todos os tempos da sua vida, todo dia seja Páscoa na sua vida, e você se lembre de quem você é, por causa daquele que morreu por você numa cruz. Amém? Tenha uma semana super de Deus. Vamos sair cantando e celebrando ao nosso Deus.